Essa mesa é bem prática para o pessoal de exportação, importação, que a gente vem na prática trazendo as soluções do comércio exterior, né? Então, a gente tem agente de carga, a gente tem diretor da Abratec, Associação Brasileira dos Terminais de Contêiner, que é a coisa mais linda de ver, né? Eu passo pela ponte de Niterói, eu fico apaixonada pelos contêineres, bastante contêiner para o Porto do Rio. E Matheus Campanaro, da Logcomex, um patrocinador que eu tenho um carinho imenso, porque a Logcomex é uma... Eu fiquei sabendo que você é embaixadora da Logcomex. Você... Eu vou ser embaixadora da Logcomex no Rio. Me mandaram ontem. E eu agradeço, eu faço muitas pesquisas na Logcomex, né? E o Jonathan, né, coordenador de sucesso do cliente da Mainor. Vamos lá? Vamos começar com o Caio Morel, para poder dar explicar para a gente o que a Abratec faz, o que ela está ajudando. Ela fica aqui no Rio, como é que ela ajuda, né, ao exportador, ao importador, como é que é essa logística de contêiner. A gente só sabe quando falta contêiner, né? E a gente queria entender um pouco mais da associação, né, o que ela faz. Tá bem, Rita, muito obrigado. Agradeço aqui o Clube de Comércio Exterior pelo convite, né? Bom, a Abratec ela é a Associação dos Terminais de Contêineres do Brasil. Inclusive, convivi muito com o Matheus, ele estava lá no TCP. O TCP foi associado da Abratec, depois ele acabou não sendo mais, mas o Matheus também tem grande experiência aí na questão do transporte de contêineres. A Abratec congrega a grande parte dos terminais de contêineres do Brasil, são 11 associados, e os associados da Abratec eles representam 85% de todos os contêineres movimentados no Brasil. Inclusive, os dois terminais aqui do Rio, tanto a Multirio como a Rio Brasil, são nossos associados, né? E a Abratec, como associação, ela representa os interesses, vamos dizer, dos terminais de contêineres em vários aspectos, né? Aspectos regulatórios, né? A gente está, hoje em dia, sediado em Brasília, o nosso dia a dia é na ANTAC, é na Secretaria de Portos, né, do Ministério de Portos e Aeroportos, sempre tentando trazer um ambiente favorável aos investimentos dos terminais de contêineres no Brasil. Os terminais de contêineres são terminais que mais requerem investimentos no portfólio portuário, porque são, vamos dizer, equipamentos de valor muito elevado, né? E toda a movimentação do terminal é feita com equipamentos, né? Diferentemente de outros terminais automatizados, como o granel, né? Você bota lá uma esteira, é um equipamento só. No terminal de contêineres você tem uma gama enorme de equipamentos, você tem os portainers, você tem os RTGs, você tem os veículos transportadores, stackers. Então, são investimentos aí vultuosos, né? Hoje em dia, o ticket para você fazer um terminal de contêineres está à casa do $1 bilhão, né? E, então, são investimentos que são feitos a longo prazo, o período de maturação também é longo. Para você fazer um terminal de contêineres do zero, um greenfield, são, no mínimo, 5 anos. No Brasil, mais ainda, porque temos várias dificuldades aí, dificuldades de licenciamento ambiental, dificuldades de investimento, né? Os terminais aí que a Abratec representa, eles vieram, vamos dizer, ao mundo através da Lei 8.630, que permitiu a privatização dos terminais portuários brasileiros. De lá para cá, esses terminais evoluíram muito. A Rita até falou, né, que está bastante, não sei, satisfeita, né, com os terminais do Rio hoje em dia. Houve uma mudança muito grande, muita absorção de tecnologia, e esses investimentos foram todos privados. Não existe, basicamente, um centavo de dinheiro público nos terminais de contêineres brasileiros. Então, a gente tem que reconhecer o trabalho que está sendo feito. O comércio brasileiro tem crescido muito, né? E não tem faltado, vamos dizer, nenhum aspecto, né, das capacidades e da movimentação dos terminais de contêineres brasileiros, que são reconhecidos como de classe mundial. Se você, nossos problemas são outros, não são os problemas, vamos dizer, de produtividade. A produtividade dos terminais brasileiros são iguais às europeias. Os armadores que aqui frequentam sempre parabenizam, né, e reconhecem a boa operação que aqui é feita. Então, basicamente é isso. Eu vou parar por aqui, porque eu poderia falar o dia inteiro,
Mas é isso, a Abratec representa terminais de contêineres e a gente vai evoluir mais no que isso representa para a logística, quais são as nossas observações aí do mercado, etc. Tá bom. É bom saber, né? Porque a gente tem uma época da nossa vida que a gente fica desesperado por container, né? Depois aí a gente volta a perguntar como é que é essa movimentação de container, como é que, em que país, né, tem mais disposição. Nós tivemos uma época com pouquíssimo container no mercado, mas foi a época da pandemia. Eu acho que hoje já está totalmente regularizado, né? E realmente os terminais aqui pagam um preço alto de modernização, não só de container, mas de todos eles, né? A Triunfo ali de carga geral, e exatamente isso. Não tem investimento público, é tudo privado, né? Então a gente paga também a armazenagem, né? Se me permite só um aspecto aqui. Como eu falei, uma das grandes atividades nossa é a questão regulatória, né? E aqui eu acho que a gente tem que trazer um ensinamento. A Rita aqui mencionou, durante a pandemia faltaram containers, os fretes subiram, foram lá para casas nunca antes vistas. E, vamos dizer, o mercado pediu regulação, os governos não vão fazer nada, e nada foi feito, e as coisas voltaram ao normal. Hoje a coisa está normalizada. É que esse setor é um setor muito sofisticado, e se você tentar regular, você só vai piorar as coisas, só vai prejudicar. Então, aí nós temos aí o sistema global de transporte de contêineres, ele foi todo feito sem regulação, ele é muito eficiente, a famosa mão de Deus, o mercado se autorregula, e esse exemplo da pandemia é um exemplo clássico, né? Em menos de um ano já está tudo de volta ao normal. Por quê? Porque existe muita eficiência nesse sistema, operadores muito preparados. Então, é isso. Muitas vezes a gente fica ansioso, querendo que o governo faça alguma coisa, que alguém faça alguma coisa, mas não. O mercado ele vai trazer as respostas necessárias. Obrigada. Agora, falando em container, né, a gente vai com Herman, da Oxen Cargo. Bom dia. Bom dia. Desculpa, né? Eu falei para você como se fosse Logmax. Eu trabalho com eles. Então. Também? Então são todos nós somos clientes aqui da Logmax. E aí a gente queria conversar com você como é que é feito, né, esse transporte internacional. Assim, a gente quer exportar, a gente quer importar. Como é que é feita essa logística internacional? A gente queria saber um pouco de você. Bom, primeiro que nada, queria te agradecer aí pelo convite e agradecer a todo mundo pelo evento. É um evento muito, muito bom. Eu sou uruguaio, pelo sotaque devem ter reparado que não sou carioca. Sou dono da Oxen Cargo, agente de carga internacional. E também sou empreendedor. Contei a história para o Rafael aí no corredor. Comecei sozinho em um coworking 8 anos atrás. E hoje estamos com 20 pessoas, temos uma empresa bem estruturada, estamos crescendo e sempre apostando muito no Brasil. Isso, acho que ao contrário de muitos brasileiros, inclusive, estou apostando no Brasil, acredito no Brasil, acredito no potencial que o país tem e estou aqui trabalhando, investindo, trabalhando e querendo que dê muito certo. Uma coisa a destacar muito da palestra anterior, dos portos e dos importadores e exportadores aqui no Brasil, é muito importante entender que, por exemplo, o Porto do Rio de Janeiro é um porto caro na exportação. A Rita sabe muito bem. Você exporta aqui no Brasil, só por colocar o container dentro do porto e fazer o raio-x e fazer toda a parte de movimentação do container no terminal, você paga R$1.500, R$2.000 para fazer uma exportação. Quando você vai para outros portos, um porto de Santos, um porto no Rio Grande, Santa Catarina, você paga R$100, R$120, R$150 pelo mesmo serviço que o terminal presta. Então, são coisas que a gente tem que analisar aqui no Rio de Janeiro, de como podemos ser mais competitivos, porque às vezes os produtos que estão saindo do Rio de Janeiro não são de alto valor agregado. E quanto mais você adiciona valor em custos operacionais aqui no Brasil, termina chegando mais caro no destino. Isso, em primeiro lugar, que acho que os portos deveriam se conversar mais e poder comparar
os preços praticados em diferentes portos para ver a competitividade que o Rio de Janeiro tem em comparação com outros portos. E na importação, no Rio de Janeiro não acontece tanto, ou não é tão, como se fala a palavra, não é tão impactante o preço que os terminais cobram. Como vocês sabem, a gente de carga, sou intermediário entre o transportador da carga, o armador, companhia aérea, o caminhão, e os importadores, exportadores que importam o produtos ou vendem produtos para o exterior. Então, quando você faz uma importação e tua carga chega em Santos, por exemplo, que em Santos você tem mais de 60 terminais, porém, os principais terminais são BTP, DP World e Santos Brasil, que são os armadores que utilizam, os principais armadores que utilizam esses terminais. Se você não negocia uma tabela ou não faz uma negociação prévia a carga chegar, você termina pagando a tabela pública. E a tabela pública, tem um caso agora de um cliente nosso, negociado seriam R$10.000, terminou pagando R$73.000. E você já termina, na primeira importação, termina acabando com o sonho do cliente de querer importar ou se aventurar de trazer produtos para o Brasil, que isso gera investimento, mão de obra, gera emprego, gera uma série de coisas na frente, porém, o sistema não está a favor de alguém que está querendo começar a importar. E a mesma coisa acontece na exportação, no meu ver, ou na minha humilde experiência. Você pode ajudar o importador aqui no Brasil a trabalhar na parte documental, fatura, packing list, certificado de origem, que eu tenho visto uma evolução muito grande aqui no Brasil de tecnologia. Hoje cada vez é mais fácil, mais barato. Nesse ponto o Brasil cresceu muito. Mas quando chega a carga no destino, muitas vezes o importador no destino é a primeira vez que importa também. E termina tendo os mesmos problemas que o importador tem. Negociação de terminal, documentação, licença de importação, certificado de origem, benefícios fiscais, benefícios tributários, etc, etc. Então, a gente está muito como agente de carga, estamos tentando muito ajudar o importador também, que é o comprador da empresa brasileira, para que a primeira experiência seja boa e que o cara continue comprando e continue aumentando o volume da compra. Então, acho que temos que conversar, tanto, eu sempre brinco, tanto com minha mulher, como na empresa, com também no ambiente internacional, a comunicação faz a diferença. E a gente tem que conversar, tem que botar as coisas na mesa, tem que trabalhar todo mundo em conjunto e o resultado começa a vir. Mas a gente precisa se alinhar todas as pessoas, como mencionaram, nos portos, os despachantes, os terminais, os armadores, os agentes de carga, todo mundo que participa no processo, sentar, conversar e encontrar os melhores caminhos para crescer e para poder levar o Brasil para frente. Obrigada. Você estava falando sobre a tarifa, né, no Porto do Rio. A gente também a gente tem, assim, quando eu tenho um cliente de Vitória que vem para o Porto do Rio, porque lá é muito barato, né, a tarifa de exportação. Ele fala, não, isso daí não pode, né? Mas aqui no Rio também eu tenho muito volume de exportação. Aí eu tenho uma tabela diferenciada, né? Então a gente acaba fazendo acordos, né, com uma tabela diferenciada para atender. Mas eu acho muito importante a tua fala aqui, para a gente levar para os terminais. Ontem a Multi estava aqui, a Rio Brasil estava aqui. É importante, né, você de fora, né, como agente de carga, ver esse comparativo. Né? Em termos de... Eu atendo Itajaí, Santa Catarina, Vitória. Em termos de custo de exportação, o Rio de Janeiro é um dos mais caros mesmo. Mas nada que a gente não possa sentar com eles e tentar fazer uma tarifa diferenciada, né? Não, e só adicionando uma coisa importante também, quando você começa a analisar a queda das importações no Rio de Janeiro, a parte fiscal tem um impacto muito grande na liberação da carga, todo o processo de liberação da carga, que às vezes demora 2, 3 dias, uma semana para poder a fiscalização abrir o container ou liberar a carga no aeroporto, etc., também termina gerando muito custo na importação. E eu acho que isso é uma coisa simples de ajustar, tanto o importador como a Receita Federal, para que o processo seja mais econômico e flua mais rápido na importação também. Não, isso é importante, porque ontem estaria o
o delegado da Receita Federal estaria aqui no painel, na primeira mesa, mas, devido a essa operação aqui no Porto, né, ele não pôde estar, porque fuzileiros navais, todo mundo, e estava sendo muito demandado. Né? Mas aqui no Rio já mudou muita coisa. Né? Eu quero colocar o Sindaerj, né? Não eu como despachante aduaneiro, mas o Sindaerj como entidade, para que possa te ajudar alguma coisa que você precise, né, em nome da presidente Célia, que está hoje no Chile, a gente poder intervir, né, junto à Receita Federal, porque nós somos os representantes. E hoje o cenário aqui no Rio mudou muito. A gente tinha 80 e poucos % de canal verde, hoje já está 94% de canal verde. A gente tem alguns colapsos, né, em termos de descarga de container para fiscalização, porque hoje praticamente um terminal que detém a rota da Ásia, né? E às vezes ele fica um pouco cheio, e é porque só ele opera a rota da Ásia. Então é importante também de você, assim, me coloca à disposição, como Sindaerj, para passar o contato do terminal, dos diretores, né, que estava aqui ontem também. Eles são patrocinadores nossos do Sindoperj, que é Rio Brasil e Triunfo, para que você possa ter um canal mais aberto com eles, né, para poder resolver essas questões de demora. Né? E outra demora que deve ser bastante forte na sua área, não sei, é a emissão da nota fiscal de entrada, que aí eu vou falar com a Mainô. Eu tenho clientes meus que demoram 2 dias para tirar a nota fiscal. Eu já desembaracei, mas ele demora 2 dias para a nota fiscal. E aí a armazenagem fica contando. Porque, assim, não querendo puxar o lado do despachante, né, mas assim, sempre arrebenta para o lado mais fraco. Né? E o lado mais fraco da cadeia somos nós, os despachantes aduaneiros. E aí a gente fica esperando o cliente, ele vai registrar a carga no 5º dia, depois que a carga chega, né, pelo fluxo financeiro. A gente tem 24 horas para liberar e entregar a carga, e tem que sair no período da armazenagem. Aí a gente está, junto com a Mainô, fizemos vários treinamentos lá no Sindaerj para alguns importadores, e hoje eles já usam, já é uma realidade, um programa de emissão de nota fiscal que eu queria falar com você, né, para Jonathan, para você explicar aí para quem é importador que está aqui como é que facilita a vida, né, do importador esse programa que vocês criaram de nota fiscal. Bom dia, pessoal. Prazer em estar aqui com vocês. Né? Eu fico muito agradecido de poder participar desse evento junto com vocês e já adiantar que é muito bacana ver todo esse movimento que está acontecendo de todos os agentes envolvidos na parte de Comex, interagindo, trocando essa ideia, batendo esse papo, porque é isso que realmente o empresário na ponta que faz a importação, que faz a exportação precisa. É ter esse apoio, é ter pessoas que estejam ali dispostas a lutar por eles também. Então, é muito bacana ver esse tipo de movimento, porque isso fortalece o nosso comércio nacional, e possibilita a gente tanto fortalecer as barreiras que a gente tem hoje. A gente acaba derrubando essas barreiras, tanto para importação quanto para exportação. E a Mainô surgiu muito com esse propósito, de desburocratizar o processo de Comex. Então, a gente tem algumas estimativas, alguns estudos que a gente fez na época, com DIs que tinham aí em torno de 500 produtos, com diversas adições, que levava um tempo médio ali de mais ou menos 72 horas para fazer uma emissão de nota, com várias pessoas colocando a mão no processo ali para conseguir fazer a nota sair, e hoje a gente consegue atingir o marco ali, que é até um merchanzinho que a gente faz de emitir a nota em até 2 minutos, né? Então, 2 minutos. Então, assim, dependendo da complexidade da operação, da nota de entrada, for uma operação simples, né, vamos dizer assim, não tiver alguns tratamentos tributários diferenciados, né, for algo mais integral, a nota já está pronta assim que importa o XML da DI. Né? Então, com poucos cliques ali, você já consegue emitir a nota de entrada. Então, a Mainô tem essa referência no mercado de ser um sistema muito ágil para fazer essa parte da importação, né? Por conta de toda a tecnologia que a gente já implementou no software. E, cara, e não para. Né? Então, a gente já está se preparando para a do INPE, a gente está aguardando as coisas ali saírem do papel, né? Começar as obrigatoriedades, começar os testes de verdade,
para a gente poder começar a fazer essas implementações, porque ainda existem algumas burocracias por trás que a gente ainda não conseguiu penetrar. E o nosso propósito hoje ele é muito voltado para isso. É conseguir desburocratizar a vida do empresário que precisa fazer uma importação, que precisa fazer uma exportação, que precisa ter um controle relacionado ao processo. Hoje a gente é integrado com a LogComex também. Hoje a gente é integrado com a LogComex para poder fazer a parte de rastreamento de embarque, para dar toda essa questão do acompanhamento da carga. Né? Então a gente faz ali o monitoramento do container, que você tanto ama, pelo visto. Então a gente já consegue fazer essa parte do monitoramento do container já por dentro da plataforma, integrado à parte de processo, para fazer todo esse controle e dar todo esse controle à empresa, né? Para que ela tenha o início, o meio e o fim da operação sendo executado por dentro de uma plataforma que consiga dar essa segurança e essa visão para o empresário. Obrigada. Eu queria te parabenizar pelo evento da semana passada. Obrigado. O Mainô Conference, que teve no Rio, juntou bastante importador, a comunidade de comércio exterior. Conheci algumas trades que vieram de São Paulo para esse evento. Já vendi logo o Rio Comex. Já vou encontrar com eles lá em São Paulo, né, falando do benefício fiscal. Parabéns pelo evento, parabéns, Eduardo. E como é que está o catálogo de produtos? Vocês também estão trabalhando? Olha, em relação ao catálogo de produto, é até um ponto interessante, né? Porque as pessoas conhecem muito a Mainô por ter essa facilidade na importação. Mas a gente não trabalha somente com isso. Né? A gente atende toda a parte ali relacionada a negócios, né? Com base de pedidos de venda, com emissão de nota fiscal, com financeiro, SPED. Né? Então a gente já consegue fazer muito bem todas essas partes. A gente já está preparado para atender as empresas de médio porte ali de mercado, para poder fazer essas operações, e a gente está aumentando a nossa tecnologia, aumentando a nossa inteligência por dentro dessa parte do sistema, para atender também os grandes players. Né? Então, a intenção da Mainô é literalmente atender quem importa e exporta, independente de tamanho. Tá bom, obrigada. E agora a gente vai falar, né, com o Matheus, que é o diretor comercial da LogComex. Já fiquei sabendo que veio de outro, né, do terminal, o pessoal já te conhece. O sobrenome também é bem conhecido. Né? Aí você vai falar um pouquinho da LogComex para a gente, o que a gente pode esperar, o que a LogComex, eu acho que ela veio mudar o mercado de comércio exterior. Né? A gente tem que agradecer também pelas benfeitorias que vocês têm feito no comércio exterior e informações, né, que a gente... Essas informações hoje elas são muito preciosas. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente. Tá ligado? Tá ligado? Estamos ouvindo? Não, tá ligado. Tá ligado agora? Beleza. Primeiramente, obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui também, Rita. Um pouquinho sobre a LogComex. Né? A gente, para quem não conhece a empresa, a Log ela é uma empresa que nasceu na área portuária, então nasceu, inclusive o Caio comentou, o Helmut, que é o nosso fundador, ele é do segmento, ele era gestor de TI, passou por BRF, passou pelo TCP, aí depois ele acabou empreendendo com a LogComex. A empresa ela tem 3 áreas de atuação, né? Acho que a mais conhecida é a área de dados, mas ela começou a caminhada de empreendedorismo na área de automação de processos em portos. Então, hoje, se você olhar basicamente o que o Brasil movimenta em zonas alfandegadas em container, a Log está em 70% do que se movimenta no Brasil com algum robozinho de automação de portos, né? Seja para registrar uma DTA, seja para, enfim, pegar um extrato de uma CE, algo do tipo, que antes tinha que alguém pegar lá o certificado digital, algo assim, e atrás buscar informação. Hoje a gente consegue ter um monte de robôs por trás para fazer justamente a automação de processos portuários. Então, hoje, um departamento de financeiro hoje de um porto, antigamente, eu trabalhei no TCP, então tinha 20 pessoas no departamento para ficar realmente olhando, e hoje tem 4, 5, essas pessoas foram, sei lá, realocadas, mas eu acho que no final das contas isso traduz em mais agilidade para quem está importando. Né? O cara que está importando, ele não quer ficar aguardando alguém no faturamento, olhar se teu CIF é aquele, enfim. Então, a gente tem essa área de automatização de portos. A gente também tem a parte de dados, como você mencionou. Então, o colega estava aqui, o Maurício, comentou um pouquinho, né, como é que a gente trabalha um pouco para
empoderar as empresas para que elas possam exportar, né? Hoje a gente tem, por exemplo, ferramentas que te mostram, olha, eu sou um exportador de madeira, quem no mundo compra madeira? Né? Então a gente consegue mostrar para essas pessoas, ou eu sou um importador, quem no mundo importa, estou importando, por exemplo, uma cadeira aqui, às vezes a gente está dependente de um fornecedor específico lá fora, a gente consegue te mostrar todos os outros fornecedores de cadeira também, enfim, dei um exemplo bem aqui fora do contexto, mas acho que é um pouco do que a empresa faz. E o colega mencionou ali da Mainô, né? A gente também está entrando na área de visibilidade agora, então a gente pesquisou bastante para entender e fazer esse movimento. Então, a gente, se você olhar pesquisas assim, de grandes, enfim, de Gartner, pesquisas de grandes journals aí da área de comércio exterior, né? O que hoje um gestor, um diretor de supply chain, ele está olhando para agora, nesse instante, né? Então, a pandemia, esses profissionais apanharam muito, né? E algo que a gente entende que é relevante para caramba agora, nesse momento, é visibilidade. Dar visibilidade para exportadores, para importadores, entender aonde a carga dele está, né? A gente brinca que hoje é mais fácil você pedir uma pizza e saber quando é que vai chegar a tua pizza do que você saber quando é que vai chegar o teu container, né? Quando é que ele vai chegar na minha fábrica, né? A gente brinca, mas os armadores, a gente fez uma pesquisa, hoje 60%, né, varia do armador e etc, do cohort que você vai olhar dos dados, mas 60% das vezes que o armador te fala, um ETA, né, uma estimativa de chegada da carga no porto, ela não procede com a realidade. Né? Então, imagina que hoje você, sei lá, você aqui no Rio de Janeiro, só trabalho na Peugeot, acho que é a Peugeot, né, Nissan, se não me engano, aqui em Resende, né? O cara ele pega aquela informação do ETA e ele coloca no PCP dele, no planejamento de controle de produção, e aquilo passa a ser uma verdade. Se 60% das vezes aquilo não procede com a realidade, o cara vai ter problema. Você vai ter parada de linha, você vai ter desabastecimento, de uma forma ou de outra isso vai gerar ineficiência. Né? Então, a gente compreendeu que usar tecnologia para dar visibilidade e também para prever, por exemplo, dar um exemplo específico do que a gente vende em visibilidade, mas usar algoritmo para que a gente compreenda com melhor precisão quando essa carga de fato vai chegar, né? É alguma das coisas que a gente tem feito agora também. Tá? Obrigada. Agora tem algumas perguntas aí para os palestrantes. Vamos começar quem falou primeiro, né? O senhor Caio. Como a Abratec está contribuindo para a melhoria da infraestrutura portuária no Brasil? Então, a Abratec, ela, como eu te falei, ela é a Associação dos Terminais de Contêineres Brasileiros. Né? Então, a gente tem uma série de atividades, né, que os terminais fazem pools para fazer, por exemplo, compra de equipamentos. A Receita Federal agora botou uma nova legislação de scanners, né? Vai ter um upgrade dos equipamentos de scanners, vão ser substituídos em todos os portos brasileiros. Então, a gente entra ali para tentar fazer uma compra mais racional, uma compra conjunta, né? Mas, basicamente, a nossa atuação é no campo regulatório. Né? O que acontece? O Brasil ele tem, vamos dizer, um baixo conhecimento, né, do setor de contêineres, setor global de contêineres. E a nossa agência reguladora ela é um tanto quanto recente. A ANTAC tem 20 anos agora que ela começa a se aprimorar. Então, ela virou assim, um verdadeiro PROCON vamos dizer, de denúncias e de reclamações que são assim totalmente infrutíferas, mas gastam uma tremenda energia dos terminais, eles têm que contratar advogado, têm que estar litigando, e isso, não há dúvida, ele acaba indo, vamos dizer, montando no preço, né, dos serviços que são cobrados. Esse setor é um setor assim, de grande investimento e logística, planejamento. Então, muitas vezes, esses acidentes, essas questões, esses contêineres de 60, 70 mil reais, eles são fruto de uma falta de planejamento. Se você fizer um planejamento correto, né, e se você olhar o seu fluxo logístico do fornecedor até a fábrica, né, você vai primeiro conhecer qual é o seu custo global e vai focar menos nos segmentos e nos probleminhas. O Matheus trouxe uma coisa aqui muito interessante, né? O ETA dos navios. É óbvio que, depois da pandemia, houve um desarranjo geral e o ETA de navio não é trem. Navio tem uma série de fatores, né,
que dificultam o cumprimento daquelas programações. Então, você não pode tomar aquela programação como ferro e fogo e programar a sua linha de produção no ETA de um navio. Quer dizer, isso é extremamente arriscado. Então, inclusive, a pandemia trouxe para todas as indústrias, né, teve até grandes matérias, né, o fim do just-in-time. O just-in-time ele não pode ser levado ao pé da letra, você tem que construir estoque. Você tem que ter segurança no seu processo. Então, quando você fala de preço cobrado por terminais de contêineres, isso nos traz assim, uma certa surpresa. Todas as tabelas são públicas, você pode fazer seu planejamento, os armadores têm ferramentas de simulação de preços, a Abratec está trabalhando, junto com a ANTAC, uma ferramenta de simulação de preço dos terminais. Deve sair uma resolução agora, nos próximos dias, na qual você vai poder fazer essa simulação. Foi até um conceito trazido pela Multirio, o Thomas, que desenvolveu bastante isso, né? A gente conversou bastante com a ANTAC. Vai sair então, você consegue simular tudo, você consegue construir essa cadeia do fornecedor até a sua fábrica, e se você der o acompanhamento, você não vai ter muita diversão daquilo, mas você tem que saber, ETA do navio não é o pé da letra, você tem que ter um algoritmo para dizer, olha, qual é o tempo médio a mais do ETA que você tem para a linha da Ásia, para a linha da Europa, para a linha da América, que eu acho que eles estão fazendo. Então, é isso, logística é planejamento. E, muitas vezes, quando as coisas dão errado, você tenta culpar o armador, tenta culpar o terminal, e se esquece que eles são fundamentais, vamos dizer, no seu processo de importação e de exportação. E a gente tem o período de estacionalidade, tem toda uma que a gente não pode... just-in-time não existe mais, né? Eu acho que logística é planejamento mesmo. E outra pergunta para o senhor quais são os principais desafios enfrentados, né, hoje pelos terminais de container no cenário internacional e como a Abratec está lidando com eles? Então, os desafios que nós temos agora, nós estamos entrando na 4ª revolução industrial. É a evolução da robótica, da automação, da inteligência artificial. Então, o grande desafio nosso agora vai ser a automação dos terminais de contêineres. Ele já está acontecendo em vários locais. No Brasil, a gente ainda está muito longe disso, mas os equipamentos que estão sendo fornecidos hoje, eles não vêm mais com uma opção de só ser, vamos dizer, operado por um operador, só ser manual. Então, isso vai forçar que aqui também, porque você tem uma ferramenta que você não utiliza, por exemplo, de automação. E a grande dificuldade para a automação aqui são as relações trabalhistas e a maneira protecionista, né, do nosso, vamos dizer, do nosso judiciário com relação, né, às questões trabalhistas. Então, vai ser, vamos dizer, bastante complicado, né, passar por esse novo momento, né? E a gente tem que entender isso. Esse mercado é de grandes operadores, de grandes players. A Amazon ela domina. Todo mundo gosta da Amazon, todo mundo conta com a Amazon. Aqui no Brasil, o Mercado Livre, ele domina, todo mundo usa o Mercado Livre. Então, não adianta você querer ter 500 mil opções para você ter um preço melhor. O preço melhor hoje vai vir de grandes operadores. E esses grandes operadores vão estar também fornecendo ferramentas digitais para que você consiga fazer o tracking da sua carga dentro dentro de casa, in-house, né? Então, acho que é isso que a gente está indo aí para o futuro. Obrigada. A última pergunta: qual o papel da Abratec na promoção da internacionalização entre os terminais brasileiros e o mercado global? Olha, a gente, por exemplo, uma associação que nem a Abratec, ela tem pouco o que fazer nesse sentido, né? Na verdade, esse mercado, você tem que entender o mercado que você está. O mercado de shipping são 3 consórcios que operam uma quantidade enorme de navios para todos os lugares do mundo. Esses 3 consórcios são formados por 10 armadores. Então, a sua escolha é um entre 10. E eles que fazem toda essa transação internacional, eles que dão as conexões,
Mas o que nós temos hoje é que é o seguinte, quando eu entrei nesse mercado, faz mais de 30 anos, exportar para a África era um problema, você tinha Lloyd brasileiro, era uma dificuldade. Hoje em dia, você manda sua carga ou compra carga de qualquer lugar do mundo. Isso tudo foi feito, né, por esses 10 caras que estão hoje aí, reunidos em 3 consórcios, e que a gente não gosta deles, acha que eles são terríveis, que nos tratam mal, mas isso, na verdade, não é a realidade. Isso é, vamos dizer, a característica do transporte global, né, que está hoje, vamos dizer, prevalecendo. Essas joints vão unindo, vão se tornando fortes e a gente fica sem opção. Agora vai ter uma grande mudança, né? Porque esses consórcios eles se formaram através de uma exceção regulatória, né? Existe uma regra lá, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, pode conversar, estabelecer serviço, só não pode confirmar preço, desde que a percentagem de mercado de cada consórcio seja 30%. Então, é por isso que hoje nós temos 3 consórcios, porque tem um teto de 30%. Então, agora, essa imunidade regulatória ela vai ser derrubada a partir de 2024. É por isso, provavelmente, que a Maersk e a MSC, já antecedendo isso, já anunciaram que vão desfazer o consórcio deles. E a gente vai ter um rearranjo total de consórcios, de serviços. Vai ser uma nova realidade. E talvez a gente agora vá ter mais uma consolidação, porque essa situação dos 30% ela impedia, vamos dizer, o crescimento de qualquer player acima de 30%. Isso vai ser levantado. Então, o que a gente vai ver, provavelmente, vai ser uma grande briga entre Maersk e MSC para quem vai chegar nos 40% de participação no mercado. E os outros todos ali vão ter que estar se compondo, fazendo novos consórcios, que não vão ser proibidos, mas vão ser muito mais regulados. E a regulação ela acaba diminuindo a eficácia desses arranjos. Então, a gente está entrando numa nova fase, eu acho que todo mundo que está no comércio exterior tem que entender isso, tem que procurar conhecer o seu processo, tem que olhar a sua cadeia de importação e exportação como um todo, e não aquele negocinho ali, aquele escaneamento, aquela coisa. Eles têm que olhar como um todo o seu processo e entender como é que vai ser o reagrupamento desses armadores para fazer os seus contratos e tirar a melhor vantagem disso. Você vê isso como melhoria para... Essa é uma grande questão, ninguém sabe. Né? Os reguladores europeus eles estão tomando essa decisão porque houve muita reclamação durante a pandemia. E eles acham que essa proteção talvez não está trazendo mais os benefícios, né, que se esperava dela. Mas é inegável. Hoje, você trazer um contêiner da Ásia por, acho que $2.000, é muito barato. Entendeu? No meu tempo era 6, 7, 8 mil dólares. E isso faz 20 anos atrás. Sem inflação, hoje, você pagar $2.000 para trazer um contêiner, isso é um preço assim que realmente incentiva a globalização. Agora, o que vai acontecer? Não sei. Vamos aguardar. Podemos deixar para o próximo fórum, né? Já temos um tema para o próximo fórum. Agora, eu queria pedir para o Erna, né, falar um pouco... deixa eu botar o óculos, né, porque a idade passou. Como a Oxcargo está enfrentando os desafios da logística internacional? Como estamos enfrentando os desafios? É um pouco o que están conversando, así, as regras se están mudando toda hora, a tecnologia está vindo por parte dos armadores. Hoje tem Maersk e MSC, CMA e Hapag, que são os mais fortes do Brasil, no Brasil para fora. Na importação varia se vem da Ásia, da Europa, enfim, mas na exportação tem esses 4 players, dos quais 3 hoje somente cotam via site. Então, você já não tem mais esse relacionamento de poder falar com um comercial, de poder negociar um contrato, negociar condições. Hoje, você compra como se fosse um mercado livre. Você bota lá Santos, Nova York, quanto está o frete neste momento, e aí você vai passando esse valor para o exportador ou para o importador, dependendo do que paga, e como agente de carga, a gente teve que se adaptar porque eles colocaram tanta condição e tantas regras. Se você cancela, tem um custo. Se adiciona um container, tem outro custo. Se eles rolam tua carga, eles pagam ou não pagam. Então, se geraram tantas regras que hoje, um pouco que
o que estavam conversando agora há pouco, você tem que se planejar, tem que conhecer com quem você trabalha para evitar ter qualquer custo e ter, talvez, um prejuízo no transporte da mercadoria. Hoje, o único armador que você consegue ter um relacionamento a longo prazo é MSC, que permite negociar, porém, ele tem a maior frota de navios, muito armador entra na frota deles, então eles têm um poder de negociação, dizer, eu tenho espaço, eu tenho condição, porém eu cobro um pouco mais caro e essas são as condições, e a gente tenta meio que passar todos esses detalhes para os importadores e exportadores para que eles conheçam como funcionam as condições dos armadores. E é muito difícil, é muito difícil. Acho que já é a próxima pergunta para você. Quais as estratégias que o Cargo tem feito, né, adotado para melhorar a eficiência na cadeia logística? O que você tem feito aí de diferente para superar esse desafio? A gente está tentando sempre, né? E em comércio exterior você aprende todo dia. É uma coisa que sempre falaram para mim na faculdade, falaram para mim quando comecei a trabalhar como estagiário. E 12 anos depois é uma realidade. Você aprende todo dia e mais hoje que tudo muda muito rápido. O que a gente faz neste momento? A gente tem semanalmente, internamente, análises das condições que os armadores cobram os fretes internacionais. A gente criou um documento e atualiza esse documento semanalmente para compartilhar com nossos clientes, explicando todas as condições para evitar se cancela, não cancela, se adiciona, se retira um container e poder passar essa informação e educar os clientes da melhor forma possível. Porém, essas condições estão mudando toda hora, a gente tem que consultar muito os armadores, porque muitas vezes as regras não são claras, ou não está claro o que eles vão fazer se acontece tal coisa, e a gente tenta diminuir o risco para os clientes, porém, é muito difícil, e a gente está se adaptando e está lutando muito contra isso. Acho que é o caminho, ter essa parceria, porque se você não tem alguém perguntando toda hora e lutando pelos interesses do exportador e importador, se torna muito difícil. Inclusive agora teve a situação do Porto de Navegantes, muito container que ia sair de Navegantes está saindo de Itapoá, ou foi para Imbituba, ou está indo para outros portos. Aí os exportadores retiraram o container, não conseguem entregar, tem detention, ainda tem atualização de tarifa por sair de um outro porto, ainda tem mudança de mês, que tem atualização de tarifa também. Então, são como 3, 4 assuntos que a gente está lutando em nome do exportador e o exportador não entende muito a situação, a gente não entende, o armador não entende muito, então a gente tem que tentar encontrar o melhor caminho e tentar todo mundo acertar o que é mais justo para a situação e a gente se antecipar ao que vem. E entendo que agora está acontecendo de novo, talvez em Rio Grande do Sul, a gente tem que... É muito dinâmico. É muito... Então, o que você vê, quais são as tendências emergentes na logística internacional? Né? Você está acompanhando de perto, o que você acha que vai mudar aí para 2024? Ele já deu a cola aí, né? Eu quero conversar com ele depois. Ele tem muita informação. Você não tem noção. Ele tem muita informação. Quero falar nele. Sim. Eu vou chamar ele até para almoçar, né? A gente chama, né? Eu estou dentro. Eu pago a sobremesa. É muito difícil saber o que vai acontecer, porque hoje MSC e Maersk estão dominando o mercado. Eu acho que cada um tem políticas diferentes. MSC está indo em fortalecer o principal negócio deles, que é armador, e Maersk já está sendo um parceiro logístico. Ele comprou agentes de carga, comprou terminais, como mencionaram, comprou transportadoras, comprou despachante aduaneiro, comprou o processo todo. Então, eles estão querendo entrar em nichos de mercado que ainda não conhecem, que ainda tem muitas empresas grandes e de muito poder operando nessa situação. Então, não sei, eu acho que vai ter espaço para todo mundo, eu acho que cada um tem que escolher com quem trabalhar e como trabalhar. Tem cliente da gente grande, tem cliente da gente pequeno, tem cliente da gente médio, tem cliente de armador, tem cliente
de MVOCC, tem cliente para todo mundo. A gente tem que escolher as parcerias certas para a gente ter essa competitividade que a gente procura no mercado internacional. Não, eu acho que, assim, em relação a despachantes também, a gente, como Sindaerj, como FEAduaneiros, né, a gente está vigiando, está de perto, porque a gente tem uma regulação própria, né, e assim, a gente está vendo o avanço dessas empresas, como Maersk, DHL, né, contratando funcionários para fazer o desembaraço aduaneiro. E aí a gente também tem visto essa tendência, mas eu acredito que daqui a pouco vai dar uma melhorada, porque você não consegue ser especialista em tudo, né? Uma coisa muito importante que a gente sempre fala para os clientes, a declaração de importação ou a declaração de exportação não é simplesmente registrar um sistema, senão implica riscos para a empresa, riscos tributários, envolve uma série de coisas que, se você não tem alguém especialista que conheça a legislação, o código aduaneiro, que conheça todo o processo, como funciona, as chances da empresa errar e as chances da empresa cometer um erro muito grande, que vai ter resultado econômico também, é muito alta. Então, assim, eu sempre falo para eles, tentem trabalhar com alguém que conheça teu produto, que conheça a tua indústria, que conheça a legislação, benefícios fiscais, ex-tarifário, tem uma série de coisas que, com certeza, alguém que te cobra R$150 para fazer um desembaraço aduaneiro não tem esse conhecimento, ou não tem o tempo para poder explicar para você, para poder entender teu processo. É o que eu acho. Não, o que você acha é que a FEAduaneiros do Sindaerj também acha. Né? Tem uma palestra do clube onde eu coloquei, não inventa, chama o despachante. Né? Não quero, mas assim, nós somos especialistas. Não tem melhor do que o despachante aduaneiro para entender a dor, e a gente só faz isso. Eu não vou inventar e ser armadora, né? Eu não sei fazer isso. Então, eu acho que cada um, né, com a sua especialidade, e nós somos os profissionais, né, fazendo um lobby aí para a gente, que a gente é o dia a dia. Né? Às vezes, preencher uma DI, um detalhe lá pode acontecer, você ter milhões. E eu vejo hoje muitas empresas que começaram o comércio exterior e pararam por frustrações de uma facilidade, que tudo vai ser fácil, tudo vai ser maravilhoso. Aí o container, eu tenho um exportador que o container de cachaça chega em Portugal, o importador lá não tinha licença para importar. E o container inteiro de cachaça foi para ser designado lá para o lixo. Então, assim, aí ele nunca mais quer exportar, porque o comércio exterior não dá para ele. Na realidade, ele não procurou um especialista, não procurou uma pessoa que saiba. Né? Então, agora, para a Mainô, tem 2 perguntinhas, depois para a Loicomex. Qual o papel da Mainô na garantia de satisfação dos clientes num contexto de logística internacional? O que a Mainô faz? Vamos lá. Então, a Mainô está muito preocupada exatamente com o que um pouquinho de cada um aqui falou. Que é a questão das dificuldades que o empresário acaba tendo com as operações em si. Seja o container ficar mais tempo do que o esperado, seja a questão do planejamento, seja a questão também de olhar para os números, né, em si e conseguir ter aquela dimensão, ter aquele norte de como fazer, o que fazer, quando fazer. Tá? E aí, uma das coisas que a gente tem se preocupado muito nos últimos tempos é exatamente o que acabou de falar agora, que é a especialização. Então, a gente tem buscado tanto a especialização das equipes em si, a gente já trabalha há muito tempo com a área de comércio exterior, e agora a gente está promovendo planos de cargos e salários para alguns times específicos, incluindo a parte de sucesso do cliente que faz o atendimento ao cliente para a parte estratégica e tudo mais, com base em especialização de plano de cargos e salários. Então, a gente busca profissionais já especializados no mercado e prepara para essa parte do sucesso, até para conseguir meio que queimar essa largada, né? Pegar pessoas que já conhecem a prática de mercado para isso, e também a parte de especialização do software. Né? A gente está com a nossa gestora do time de operações aqui também, né? A Lohane, e é ela que cuida dessa parte relacionada à plataforma da Mainô, em relação à sustentação, a melhorias, né? Para fazer essa aplicação do sistema da Mainô para atender os nossos clientes. Entendi. Agora a gente vai fazer uma pergunta. Quais são os desafios comuns que os clientes se enfrentam a lidar com as operações globais? O que eles relatam para você?
para vocês? Então, como a gente está falando sobre especialização, esse é o maior problema que a gente enxerga hoje, né? É comum a gente ter relato de cliente que foi tentar importar e teve a frustração porque o despachante errou o lançamento, ou então o fornecedor do exterior não era de confiança, colocou um produtinho a mais dentro do container e deu canal vermelho, deu canal cinza, né? Então, acontece com muita frequência esse tipo de relato, né? E a gente sempre direciona o cliente exatamente para poder fazer dar esse caminho para ele, né? Por mais que não seja a responsabilidade da Mainô diretamente fazer esse papel consultivo para o nosso cliente, a gente acaba exercendo por sentir a dificuldade deles, né? Então a gente tem parcerias com despachantes, a gente tem parcerias com empresas que fazem a parte de hub de marketplace, né? A gente tem parceria com contabilidades que são voltadas para comércio exterior, né? Que tem especialização em comércio exterior, com advocacias que cuidam de problemas jurídicos relacionados a comércio exterior. Então, a gente está tentando trazer o máximo de empresas voltadas para o atendimento do comércio exterior para próximo da Mainô, para a gente funcionar como uma espécie de hub mesmo, sabe? Então, por mais que ele chegue na Mainô e a Mainô não resolva o problema dele, a gente tem alguém que resolva o problema dele. Então, a Mainô sempre vai ser o ponto focal de solução, mesmo que a gente terceirize esse serviço, né? Então, toda vez que o cliente precisar de uma solução relacionada ao mercado, né, tiver uma dificuldade de importar, não tem conhecimento nenhum de como importar, cara, a gente tem um despachante ali que toca esse processo, ele conhece agentes de carga, né, para poder ajudar nesse meio de campo para conseguir trazer os produtos. A gente conhece diversas empresas do mercado, tem cliente nosso, inclusive, que faz esse papel de consultoria, né, que tem empresa na China, né, para poder facilitar esse fluxo, né, de fazer visitas a possíveis exportadores, para poder fazer validação de qualidade de produto. Então, assim, a gente tenta se cercar o máximo possível de empresas dentro do comércio exterior que possam ajudar de alguma forma, né? Então, esse é o nosso maior objetivo hoje com atender a nossa cadeia, né? Por mais que a gente não resolva uma ponta, a gente sabe quem resolve e a gente ajuda o cliente a se conectar com essa ponta. Que legal. É muito bom saber disso. Porque você está promovendo o comércio exterior, né? Então, você é um agente de promoção também. Exatamente. Então, assim, eu costumo... Como eu faço essa parte de coordenação, né, da área de sucesso do cliente, eu participei de equipe de suporte, eu fui implantador também durante um tempo. Então, é algo que eu converso muito com os clientes e eu falo muito essa questão para eles, de buscarem sempre alguém que consiga dar esse suporte para eles. Um exemplo bem rápido, né? Eu estava até comentando com meu pai, que também está aqui. A gente tem um cliente que, por conta de falta de conhecimento, né, dessa área de comércio exterior, não tinha movimento financeiro suficiente para poder justificar, pegou um despachante qualquer que não tinha conhecimento, não tinha recomendação, e tentou abrir o radar ilimitado logo de cara. Foi bloqueado pela Receita, ficou uns 3 anos sem conseguir soltar o processo dele de jeito nenhum e ficou tomando prejuízo durante todo esse tempo, né? E aí todas as indicações que a gente teve posterior a isso, né, até empresas que eram coligadas a essa empresa, a gente começou a orientar, cara, busca pessoas especializadas. O processo para tirar o radar é super simples, mas se você errar uma documentação, vai te dar dor de cabeça. Então é mais fácil você estar do lado de alguém que saiba fazer. Já que você não sabe, puxa alguém para o teu lado que saiba fazer e utiliza isso como uma ponta ali a teu favor, sabe? Então, é sempre buscar essa dinâmica de mercado. Foi falado também pela acho que é Tatsu. Eu sou péssimo de gravar nome, desculpa. Ele comentou bastante de coisas relacionadas a isso, né? Que é dar essa competitividade para o mercado. Então, eu tenho um armador aqui, um outro diferente disputando pelo mesmo container, disputando pelo mesmo produto. Então, o mercado brasileiro está cheio disso, né? E a gente enxerga que as empresas acabam perdendo grandes oportunidades por não buscarem instrução suficiente. Foi dito a respeito do benefício fiscal do Rio de Janeiro. Por que tem tanta empresa procurando Santa Catarina? Por que tem tanta empresa procurando Alagoas? Que são estados que hoje se vendem bem, né, em relação ao benefício fiscal.
E o Rio de Janeiro a gente sente que não consegue divulgar bem, ou não sei se não quer divulgar, né? Então a gente fica nessas situações onde a gente tem possibilidade de aumentar o nosso mercado local, mas essa ponta de conseguir se conectar ao cliente, né, acaba falhando muito, de conseguir levar esse tipo de informação, de conseguir levar esse tipo de conteúdo para esse cara, para ele entender como é que funciona o cenário. O rapaz que estava do Sebrae também. Essa ponta do Sebrae é muito bacana porque eles pegam pequenas e médias empresas e dão toda a instrução necessária. Então, é certo que dali vai ter um acompanhamento, vai ter toda uma parte de instrução, mas e o empresário que começa por conta própria, que não procurou o Sebrae, que não procurou alguém para poder apoiar? Esse cara está completamente desassistido no mercado, né? E aí é onde acontecem os erros, né? De não buscar uma boa solução de sistema, de não buscar um bom parceiro para poder desenvolver o serviço dele, o produto, né? E acaba se prejudicando. Eu acho que são dicas importantes para quem quer começar a exportar, importar, e é muito importante o planejamento, né? E agora a gente vai fechar com o Matheus. A gente queria te perguntar como a Logcomex está utilizando tecnologia para otimizar os processos de logística internacional. Você já falou um pouquinho, né? Já falei um pouquinho. Bom, acho que falando sobre a visibilidade, que eu já mencionei um pouquinho, acho que esse é um ponto que a gente enxerga que é uma tendência muito forte agora de se ter o controle da sua operação e a brincadeira que eu fiz agora sobre o iFood, né, da pizza, né, para que isso de fato esteja dentro de um sistema, de um controle de operação, enfim, de uma central, uma torre de controle, né. Quando a gente vai olhar grandes empresas, né, vou dar um exemplo aqui, uma Klabin da vida, uma Eldorado, que exportam milhões e milhões de toneladas, isso já está muito maduro, né? Então eles são pessoas que são times gigantes que montaram torres de controle, que, né, você utiliza uma série de softwares ali para ter controle de frota, ter controle do plantio de madeira, controle dos navios quando vão chegar, etc. Então acho que a Log ela identificou que existem essas grandes e boas práticas, essas torres de controle em grandes e gigantes empresas, e é um pouquinho do que a gente tenta trazer, né, para pequenas e médias, né? Então a gente sabe que desenvolver uma torre de controle de comércio exterior, como uma Klabin, como eu mencionei aqui, que é fantástico, é um benchmark maravilhoso de mercado, é muito caro, e a gente resolveu desburocratizar isso, né? Então acho que eu mencionei o exemplo do ETA, mas a gente tem uma série de outras inteligências artificiais que auxiliam hoje um exportador, um importador nessa visibilidade, na gestão, enfim, da sua exportação, da sua importação. Então acho que é um grande exemplo. E também acho que essa parte de dados que a gente acaba comercializando também, acho que é um grande ponto, né? O colega mencionou ali sobre você escolher mal um fornecedor lá fora, né? Quem não conhece alguém que já comprou algo... não, quem está no meio do comércio exterior, obviamente, tudo no nosso contexto aqui, mas quem não conhece alguém que importou, exportou e acabou tomando uma invertida ali, porque, na verdade, o cara ele não era confiável, se exportou 2, 3 vezes, o cara falou, me paga, então deixa eu pagar depois, etc. O cara não te paga pela mercadoria e some. Na importação, às vezes, de você pegar um fornecedor que está começando lá fora, que não conhece, né, o que o colega mencionou, é muito da verdade, né? Um fornecedor muito recente lá fora, muitas vezes nunca ele exportou para o Brasil, né? não sabe, o cara coloca, às vezes, uma label errada, ou coloca alguma coisa que, quando chega aqui, a Receita, o mapa, a Anvisa, não está na legislação, putz, o cara cai num canal e é como o Hernan falou ali, 78 mil reais, 80 mil reais, né? Enfim, os prejuízos são gigantescos, né? Quando a gente tem né, você é da área, sabe que um errinho, né, num despacho, numa label, putz, o cara fica ali, passa um período e é um prejuízo gigante, né? Então acho que é um pouco disso que a gente tem feito, tanto auxiliando nessa parte de fornecedores, de novos clientes lá fora, como também nessa parte de visibilidade. Entendi. E quais são os desafios hoje que você encontra? O ETA do navio a gente já sabe, né, que é um desafio, né? Pelo que eu ouvi falar aqui, eu acho que é um desafio grande para vocês, né? Acho que o desafio, assim, o mercado os armadores, estava até conversando com o Hernan ali no começo, né? Os armadores, eles, acho que eles têm um papel fundamental no que se diz respeito a
popularizar a globalização, isso é fantástico, eu faço as palavras do colega, tem uma parcela muito relevante de criar hoje um sistema, né? Imagina, a gente hoje tem um sistema que, tirando a pandemia, que realmente funciona. Toda semana tem uma linha Ásia aqui no Rio de Janeiro, toda semana tem as linhas que batem em Paranaguá, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga que são empresas um pouco antiquadas quando a gente fala sobre tecnologia, né? Eu trabalhei muitos anos no TCP, o TCP... eu acho que, sinceramente, hoje talvez seja um dos portos mais tecnológicos do ponto de vista de automação de processos, e a gente não conseguia automatizar vários serviços com os armadores, porque eles queriam receber em planilha de Excel, e ainda querem receber em planilha de Excel. Então, ou você cria um sistema para preencher planilha de Excel e mandar de forma automática para eles, ou você não vai conseguir com que esse elo da cadeia se automatize. Acho que é óbvio que eles devem estar buscando hoje, né, acho que a Maersk é um grande exemplo disso, né? Eles estão hoje comprando empresas de software e buscando essa parte de digitalização, mas você, respondendo a sua pergunta, né, você quer digitalizar, mas você precisa que os elos, especialmente os elos mais relevantes, como os armadores, também queiram se digitalizar, né? E no tempo que a gente quer que eles se digitalizem. Então, acho que talvez seja uma pequena fração que a gente tem um pouco de dificuldade, mas é algo que a gente trabalha e consegue contornar, né? Uma pergunta aqui do Tetsu. É muito importante a pergunta dele. Eu vou fazer que nem o Rafael, vou quebrar o protocolo aqui. Quebra. Já, digamos assim, quebrando a programação, mas muito rápido, aberto a todos, a começar do Rafael. Rafael, é verdade que existe risco, né, para o exportador de, enfim, ter um cliente do outro lado lá que não vai respeitar contrato. E aí a pergunta para vocês é o seguinte, começando contigo. O que é que você acha do programa do OEA, né, do Operador Econômico Autorizado? Porque a OMA, não é nem a Receita do Brasil, é a OMA, ela entende que você tendo 2 caras confiáveis com baixo nível de risco, é canal verde sempre. O que é que você acha disso, se você já teve essa experiência, e se isso é um bom caminho para se reduzir o risco de ter um importador, digamos assim, não confiável? Obrigado. Com certeza. Eu vejo que o OEA ele, do ponto de vista de liberação de carga, do ponto de vista de... Né, o OEA, para quem não sabe, pessoal, justamente é um programa do governo que você, basicamente, você vai aderir de forma voluntária, né, o exportador ou importador, e uma vez que você cumpra os requisitos, que não são simples, mas uma vez que você cumpra, a Receita, enfim, os órgãos anuentes, eles vão te dar privilégio de uma forma ou de outra na liberação de cargas, né? Então, para mim, eu vejo de forma muito benéfica, né? O que eu enxergo do OEA, e na época quando eu estava na TCP, a gente implementou o OEA lá dentro, enfim, fez as exigências necessárias, né? Que hoje ele ainda não é tão popular, né? Você está nas gigantes, aí hoje quem tem OEA é uma Renault, é uma Volkswagen, enfim, um grande exportador, um grande importador, né? Para esse cara pequenininho que a gente mencionou no painel aqui, talvez, né? Do colega também comentou do Sebrae, esse cara não vai conseguir fazer OEA, né? Então esse cara está no massivo ali, e de certa forma, se cercar de parceiros bons, eu acho que é talvez uma forma de se conseguir se proteger, né? Acho que a gente pode ir para as considerações finais, né? Vocês querem... Não, sobre o programa OEA é muito interessante e facilita muito o comércio exterior. Tem clientes, empresas geralmente grandes, que só trabalham com agentes de carga, transportadora, companhia aérea, companhia marítima que tenham OEA. Porém, companhia marítima quase nenhuma tem, rodoviária tem muitas que estão se aderindo nos últimos anos. Agentes de carga está crescendo o número porque o processo está sendo cada vez mais simples, mas o custo para os importadores é absurdo, porque tem cliente que a carga chega de manhã e liberou à tarde, então ele não cai em períodos de armazenagem e geralmente carga de alto valor agregado, então uma armazenagem, um período, etc., implica milhões de reais de economia para essa empresa. Então, eu concordo que é muito importante e acho que o governo deveria promover muito mais e facilitar muito mais. Estou acompanhando esse processo já tem 4 ou 5 anos e no primeiro ano te pediam muita coisa, depois foram evoluindo e agora está se adaptando muito mais ao que acontece na Europa, ao que acontece nos Estados Unidos, que tem outro nome, que se chama CityPath, se não me engano.
e está melhorando muito. Eu acho que para o Brasil vai trazer muita melhoria, mas acho que está no início, está na primeira fase ou iniciando a segunda talvez, mas vai ajudar muito para o Brasil. E uma coisa muito importante para os importadores e exportadores que estão aí, acho que o EA não vai te ajudar a ser enganado ou comprar de um fornecedor errado. Acho que quando você vai comprar, vai desenvolver um novo parceiro, seja na China, na Europa ou nos Estados Unidos, onde você quiser, eu recomendo sempre viajar, conhecer a fábrica, conhecer o produto, fazer auditoria, mandar produto, mandar amostras. Existem reportes que eles medem, tiram foto, fazem um vídeo para saber se a fábrica tem todos os requisitos de qualidade para entregar o produto que eles prometem, pelo preço que eles prometem também. Então, eu recomendo muito trabalhar com esses parceiros que existem no mercado, que são tradings ou são empresas de consultoria, que prestam esse serviço para os exportadores e importadores para evitar esse tipo de problemas ou de situações com exportadores e importadores. Então, agora a gente vai para as conclusões finais e terminamos esse painel. Vamos ter agora o próximo, da economia do mar. E queria deixar com vocês as conclusões que vocês podem falar aqui, qual a melhoria que a gente, como clube, pode ajudar nessa nova fase aí em 2024, que a gente já está em 2024, né? O que a gente pode fazer de diferente para melhorar o comércio exterior, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Para mim primeiro? Claro. Então, tá bom. Você... Então, olha só. Como eu já falei, né? Logística é planejamento e encurtar os elos da cadeia logística, né? Você tem ganhos utilizando menos fornecedores aí no seu processo. 85% do comércio brasileiro é de grandes empresas, que conhecem, que trazem carga todo dia, já tem processo feito e que não são sujeitas a essas intempéries, né, que a gente está narrando aqui. Então, eu acho que o grande diferencial pode ser uma campanha de esclarecimento para o pequeno importador e principalmente para aquele que está começando a fazer o seu negócio, né? Ele não pode fazer isso sem conhecer como vai ser a viagem dele. Ele não pode simplesmente comprar um negócio, mandar o dinheiro, o cara bota num container, ele não sabe como é que vai ser, vamos dizer, a viagem, o que ele tem que fazer para evitar aí um acidente de percurso, etc. Então, acho que, principalmente vocês que estão na ponta, despachantes, campanhas aí, né? Principalmente no Sebrae, olha, quando você for fazer, tipo aquela, né? Se você vai fazer uma coisa, chama um advogado. Então, se você vai fazer alguma importação, você é pequeno, está fazendo pela primeira vez, procure um despachante, porque você vai ter ganhos muito grandes com isso. Obrigada aí pelo merchandising. Agora podemos falar com você. Um pouco mais ou menos o que ele falou. Eu sempre recomendo para o importador que vai começar a importar, falar com despachante, com câmaras de comércio, fazendo um pouco promoção a Mayra, câmaras de comércio que vão te ajudar muito a fazer essa conexão, seja na língua que eles falam, ou documentos e processos no outro país. A gente de carga, defendendo um pouco o meu trabalho também, porque o frete internacional representa, dependendo do produto, tem um impacto muito grande nos impostos ou no valor do produto que vai chegar no destino. E sempre falar com o máximo de pessoas que já têm essa experiência de importar. Porque tem cadastros nos terminais, tem cadastros no radar, tem cadastros de procurações, tem registro no banco também para fechar câmbio, o processo da contabilidade que você tem que mandar o comprovante de importação, e todo o processo tem, quanto mais contato você tem com pessoas que já fazem isso, alguma ideia sempre vão te dar para melhorar o processo, para coisas que ninguém te falou ou alguém esqueceu de falar, você vai lembrar e vai evitar um problema. É muita coisa, porém, dá para fazer se você trabalha com as pessoas certas. Essa é a minha mensagem. Obrigada. Quero pedir para a Mainoa. Bom, o que eu tenho a dizer é procurem especialização, né, ou procurem pessoas especializadas para conseguir fazer esses processos acontecerem. Né?
O ponto que ele tocou, né, a respeito dessa questão da visibilidade, né, da visibilidade sobre os projetos, sobre os programas, isso é um ponto crucial hoje. Né, e todo mundo sabe que no Brasil, infelizmente ainda, vou colocar ainda, que a gente sabe que a gente está melhorando, né, não é tão simples empreender. Né, ainda não é tão simples você ser empresário, não é tão simples você tocar seu próprio negócio. Então, essa questão burocrática que a gente tem, tanto no processo de importação, de exportação, licenças, os órgãos que são completamente distintos um do outro, onde você tem que se conectar a diversos órgãos diferentes, a diversas licenças diferentes para poder fazer seu trabalho. Né? Então, é super importante você conseguir se amarrar a todos esses pontos. Né? Isso eu digo a respeito do empresário, né? Para que ele consiga ter uma condição melhor, tanto para a empresa dele e garantir que o negócio dele vai dar certo. E a conclusão disso cara, tem um bom sistema. Porque se não tiver um bom sistema, as coisas não vão acontecer, vai ficar dependente de planilha para o resto da vida. E, cara, a gente tá tendo esse avanço tecnológico. Planilha é bom, planilha é legal, mas não é para ser a base da empresa. Ela não serve para poder dar essa pegada para a empresa, de conseguir nortear as decisões da empresa. Então, é isso. Obrigada. Passar para o Matheus. Bom, acho que o pessoal falou muito bem aí já sobre, né, acho que a parte de digitalização, de se procurar fornecedora. A Log ela tem essa missão de auxiliar justamente essa abertura de mercado, de fornecedor, etc. Acho que são pontos importantes. Acho que isso, pegando um gancho também do que o Caio mencionou ali sobre, bem no começo da apresentação, né? E aí também endereçando um pouco para o pessoal do governo federal, né? Infraestrutura é muito caro, né? Eu toquei essa parte na TCP e o ponto sempre você vai colocar R$1 bilhão numa expansão, numa abertura de uma linha ferroviária, etc., ou você colocar esse dinheiro na renda fixa, no CDB, né? Então é óbvio que você tem que ter um retorno sobre investimento e segurança para isso. Então, eu acho que uma forma estrutural de você manter carga no Rio de Janeiro, né, assim como, por exemplo, no Sul, isso é relevante, em São Paulo, né, a parte de vias de acesso, né, acho que os portos, como o Caio mencionou, na pandemia, acho que, obviamente, que o brasileiro sofreu aqui, o importador, exportador, mas quando você compara a performance dos portos brasileiros durante a pandemia versus o mundo, a gente deu uma aula, né? E eu lembro muito bem disso, e meu ponto com isso o problema não está nos portos, na verdade, os problemas estão em acessos, né? Então, como é que o Rio de Janeiro ele se posiciona de forma estrutural para que você receba a carga de uma macro-região e você não perca essa carga, né? A gente tem vizinhos hoje nossos, países próximos, que não têm hoje mar, né? O Paraguai não tem mar, a Bolívia não tem mar. E esses caras hoje eles jogam carga para o Chile, jogam carga para a Argentina, jogam carga para o Brasil. E às vezes a gente perde às vezes uma possibilidade muito estratégica de essa carga estar rodando nos nossos portos. Por que não, né? Isso depende de ferrovia, depende de rodovia, de acesso, que na minha opinião eu acho que é um ponto neural aqui que vale estar num planejamento estratégico de longo prazo para Rio de Janeiro, para todos os estados, né? É muito importante, Matheus. A gente tem esse fórum para isso, né? A gente levantar as nossas qualidades, né? Os nossos desafios. Queria agradecer a presença de todos. A gente encerra essa mesa. Vamos para a foto oficial. Queria agradecer muito porque essa palestra foi muito enriquecedora. A gente está tecnologia, né? E para a gente se preparar para 2024.